Aleluia, glória a Deus. Um excelente dia para você, que Deus te abençoe. Voltamos mais uma vez para mais uma aula aqui no Núcleo de Estudo Teológico da Comunidade Cristã Vida e Comunhão. Eu sou o pastor Carlos e tenho o privilégio de estar aqui com você em mais um dia para juntos estudarmos a palavra de Deus. Estamos falando sobre a oratória, que é a arte de falar em público de modo fluentemente, de modo que você consiga transmitir a palavra de Deus dos meios que Deus lhe inspirar. Amém? Nós falamos na aula passada acerca de algumas dicas para falar em público. Falamos para controlarmos a nossa emoção com bons pensamentos, do tipo: Deus está no controle, eu vou conseguir trazer essa mensagem, Deus é comigo, e alimentar a sua mente de bons pensamentos, ok? Eu estou preparado, declarar que você está preparado. Falamos também para que as pessoas não digam que não estão preparados para estar ali. Quer dizer, o pregador, a pregadora, ela não pode dizer: olha, boa noite, graça e paz do Senhor, estou aqui, mas não estou preparado para estar aqui, então quero que os irmãos não reparem se eu cometer erro. Nunca diga isso em público. Isso gera desconfiança, insegurança nos ouvintes e gera até um clima esquisito, né, com o pastor que te convidou. É como se o pastor não tivesse visão de trazer uma pessoa ali neófita na fé, uma pessoa nova convertida. Então não diga isso. Falamos também na aula passada para outra dica: é ganhar o público, ser carismático, dar uma boa noite, cumprimentar com educação, até fazer um comentário engraçado, desde que seja saudável e não fira, né? Não venha ferir a integridade de ninguém, não venha ter partido político, partido de religião. Pelo contrário, se você for falar alguma coisa que seja engraçada para quebrar um pouco o gelo, seja sábio em algum comentário, ok? Vamos então para mais uma dica, né? Mais uma aula. E a dica que nós falamos para ganhar o público é cumprimentar com um sorriso e ser carismático. Vamos lá então. Falar com segurança. Treine palavras difíceis. Quando nós estamos trazendo a palavra de Deus, surge na nossa mente algumas palavras para nós falarmos em público. São palavras que vão concordar, que vão alinhar com aquilo que nós estamos pregando. Às vezes você vai falar: olha, as pessoas precisam se autodesenvolver na fé. E às vezes, como você não treinou essas palavras difíceis, quando você vai falar o autodesenvolvimento, você pode falar um autodesenvolvimento, você pode enrolar, e quem está ouvindo aquela mensagem sua pode tirar a atenção, pode quebrar aquela conectividade que está com você. Aí você diz: pastor, como é que eu faço para falar palavras com mais precisão, não gaguejar? Você precisa ler bastante. Então, até isso está na próxima dica. Falar com segurança, treine palavras difíceis, ok? E a outra dica é leitura. Quem lê bem, fala bem e ouve bem. Olha que interessante essa outra dica para falar em público. Quem lê bem, fala bem e ouve bem. É preciso ler, mas leia não só com os olhos. Eu leio muito a Bíblia com os olhos porque acordo muito de madrugada e não quero incomodar. Então eu leio muito com os olhos. Mas é importante, quando você puder, faça uma leitura da Bíblia em voz audível, porque você vai treinar o seu ouvido e a sua mente para falar palavras que você talvez não tenha costume de falar, não está no seu dia a dia, no seu vocabulário. Como você convive com pessoas como eu, como você, simples, talvez você fale as palavras de maneira mais assim, povão, nós vai, nós vem e tal. Não que isso seja feio, mas nós temos nas igrejas vários grupos sociais de pessoas, e as pessoas acham que o pregador ou a pregadora tem que ser uma pessoa muito estudada, muito culta. Então, obrigatoriamente, nós temos que melhorar o nosso vocabulário. Você pode estar pregando para um advogado, para um empresário, para um administrador de empresas dentro de uma igreja um dia, e alguém pode falar: meu Deus, como é que pode um pastor, uma pastora, um missionário, um apóstolo, né, um profeta falar tão errado assim? Porque já que nós falamos em público, nós temos que ter essa preocupação, e também, além da preocupação, nós temos que ter uma vigilância quanto estamos falando. Então, para que eu melhore a minha maneira
de falar, é a minha dicção, para que as palavras, quando eu for falar, eu falo de maneira precisa, eu preciso ler em voz audível, eu preciso treinar a leitura. E eu acredito que a Bíblia, com 66 livros, vai fazer você treinar bastante falando, ok? Vamos para mais uma dica para falar em público. Dominar o assunto, conhecer e ter conteúdo e dedicar-se. Uma forma de você ter uma boa apresentação, não que a pregação seja uma apresentação, né, de público, né, mas para você apresentar de maneira convicta aos seus ouvintes a mensagem, você tem que conhecer o conteúdo que você vai pregar. Por exemplo, se eu vou falar de arrebatamento, eu preciso ter referências, eu preciso ter conteúdo. Para isso, é preciso ter, no mínimo, 3 traduções da Bíblia. É óbvio que você pode ter uma só, mas um bom pregador, uma boa pregadora do Evangelho precisa ter mais que uma tradução de Bíblia à sua disposição. É importante você ter também um comentário bíblico, um dicionário ou uma enciclopédia bíblica, para que você possa expressar com clareza os detalhes da leitura do texto que você está fazendo. Por exemplo, se você fazer um comentário de um denário, de um talento, você precisa dizer ao público o que significa isso em quantidade, em valores, quanto seria um denário hoje, por exemplo. Então você precisa ter essas referências para enriquecer ao seu estudo ou a pregação da palavra de Deus, porque as pessoas não podem sair com dúvidas, elas precisam sair esclarecidas. E óbvio, e acima de tudo, nós precisaremos ter a presença de Deus, a direção do Espírito Santo, né? Porque é Ele quem capacita, é Ele quem dá ferramenta para que então possamos viver de maneira mais profunda as Escrituras Sagradas. Então você precisa conhecer, dominar o assunto que você vai pregar. Se você vai falar sobre cura e você não entende sobre cura, você procura um outro tema para pregar. Agora, se você vai pregar em uma igreja em que a igreja te convidou, já te deu o tema, então você vai ter que estudar sobre aquele assunto, pegar referências, livros sobre aquele assunto, estudar a Bíblia, procurar ter uma ajuda, uma referência, para que você possa transmitir de maneira coerente a palavra de Deus. Uma outra dica é pregar para o próprio espelho. Mas você pode dizer, poxa, que coisa estranha. Sim, porque quando você, suponhamos que eu estou diante de uma câmera aqui de um celular, mas se eu estivesse diante do espelho, eu conseguiria ver as minhas reações da minha face quando eu estou pregando, né? Enrugar um pouco a testa, mexer um pouco o olho, fazer um gesto com a mão. Então quando nós estamos treinando, falando, pregando diante do espelho, nós vamos olhar para as nossas afeições, nós vamos ver as nossas expressões, e isso vai ajudar também porque você vai ter uma noção de como você está se expressando. Uma coisa que precisa ficar bem clara é que isso não são regras, isso são orientações, são dicas. Cada pregador, eu acredito, cada pregadora do Evangelho tem, de certa forma, vamos dizer assim, um porte para pregar, uma maneira de se expressar. Alguns gesticulam muito com as mãos, outros têm uma mania de bater no púlpito da igreja, fazer barulho, chamar atenção. Uns pregam muito alto demais, outros baixo demais. Isso são características pessoais, mas isso aqui são dicas que nos levam a uma compreensão de fato como é importante nós termos essas direções para a nossa vida. Mais uma dica aqui é ter um esboço. Tem muitas pessoas que não aceitam a questão do esboço, mas o esboço é quando você marca ali o tema da mensagem, você tem ali as referências que vão fortalecer, né, a base do seu texto, porque você tem um texto base, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você tem um texto básico e você vai pegar referências, ou seja, textos que falam sobre exatamente o cuidado e o amor de Deus acerca da vida que Deus tem para nós. Poxa, Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que Deus amou esse mundo? Que maneira que é essa que Ele amou? Por entregar Jesus na cruz. Aí você vai pegar referências bíblicas de
provas do amor de Deus para com a humanidade. E se você fizer isso, vai ter excelente resultado. Vou ficando por aqui, porque o meu tempo está acabando, mas voltamos amanhã, em nome de Jesus.